Olá, eu sou o professor Johnny e hoje a gente vai continuar essa nossa sequência didática sobre potenciação. Já te falei um monte de coisa, já te falei sobre definição, sobre propriedades, sobre uma questão famosa de como encontrar o algarismo das unidades, qual potência memorizar, como aplicar as propriedades, como eu cheguei nessas propriedades. E hoje eu vou começar a trazer questões clássicas que envolvem propriedades. Assim como eu fiz lá no algarismo das unidades, onde a gente precisava da definição. Hoje eu vou trazer um vídeo sobre questões clássicas que exigem um conhecimento das propriedades. Fechou? E essas questões clássicas são basicamente sobre decimais elevado a alguma coisa. Vamos lá então. Se liga. Fuvest, meu irmãozinho, 0,2 ao cubo mais 0,6 ao quadrado é... Minha gente, é lógico. O que você pode fazer, se você quiser, 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Aí você encontra uma resposta, depois 0,6, e aí você soma. Só que, na hora que você for fazer isso, vai ficar uma contona, né? E sem contar que é uma multiplicação com vírgula. A gente não tá tão acostumado a fazer isso, né, na mão. Enfim, vai dar certo. Só que, no vestibular, o mais interessante não é que você só saiba fazer a questão, mas que você faça da melhor forma possível. Então, olha o que eu vou fazer. O 0,2 ao cubo, eu vou transformar ele em fração. Por que eu transformaria em fração? Porque 0,2 ao cubo, se você bem se lembra lá do fundamental, é 2 sobre 10. Né? O número de casas decimais é o número de zeros. Então, se eu tenho uma casa, eu tenho um zero. 2 sobre 10 ao cubo. O 16 é a mesma coisa. 16, eu tenho duas casas decimais, é sobre 100. Lembrando que está ao quadrado. E agora? Você deve estar falando assim, Johnny, lindinho. Eu sei resolver isso. É a propriedade 4. Que é a divisão de base diferente e expoente igual. A gente pode fazer a divisão e depois elevar. Se vale da esquerda para a direita, vale da direita para a esquerda. Então, quando eu tenho uma fração elevada ao cubo, você vai fazer 2 ao cubo e depois 10 ao cubo. Então, 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2. E 10 ao cubo é 1000. 3 zeros, né? Ambas essas potências estão naquele vídeo que eu falei para vocês que é importante vocês memorizarem. Mais 16 ao quadrado, essa daí pode ser meio chatinho, né? Será que você lembra? Tenta lá. 256. Também estava no vídeo. Beleza? E 100 ao quadrado é 100 vezes 100. Então são 4 zeros, né? Eu tenho 2 de um 100, 2 de outro. Então aqui basicamente está quase resolvido a minha questão. Porque aqui eu tenho simplesmente uma soma de fração. Soma de fração você sabe resolver. Basta eu ter os denominadores iguais. E eles são quase iguais, né? Um denominador é 1000, o outro é 10.000. Então eu vou transformar, fazer o MMC, né? E o MMC entre 1000 e 10.000 é 10.000. Então eu acrescentei um zero embaixo, eu preciso acrescentar um zero em cima. O outro fica igual, né? Porque o outro já é 10.000. Então agora a gente pode simplesmente somar esse trambolho. Então 80 mais 256 vai dar 336. E embaixo é o denominador. E agora, se você bem se lembra do fundamental, esse número é o que vai estar lá no decimal e o número de zeros é o número de casas decimais. Então eu tenho 4 casas decimais e o número é o 336. Nas alternativas, tá morto, né? Vai ser a alternativa B. Daria para você fazer do primeiro jeito, né? Só sair multiplicando. Só que isso aqui é muito mais fácil, né? Tudo a gente conseguiu fazer de cabeça. Transformar decimal para fração, a gente aprendeu lá no fundamental. Se você teve problema, fala aí no comentário que eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas é coisa lá do fundamental. Depois, 2 ao cubo, 10 ao cubo, 16 ao quadrado, são todas potências que eu falei para você memorizar. E a única conta que eu fiz de fato foi o 100 vezes 100, que é só contar o número de zeros. Depois eu somei fração, que também é coisa fundamental, e eu apliquei de novo, né, ao contrário, agora transformando fração em decimal.
Então, isso aqui é muito mais simples do que você fazer aquela contona 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 mais 0,16, enfim. Então, usando as propriedades, eu consegui resolver essa questão da FUVEST. Tira um print aí, que eu vou trazer mais uma aqui para vocês. Mais uma que caiu na FUVEST. Qual desses números é igual a 0,064? Então, vamos lá. Eu tenho 0,064 e eu vou transformar isso em fração. Então é 64, o número de casas decimais é o número de zeros. Então são 3. Certo? Para facilitar ainda mais minha vida, eu posso até tentar simplificar se eu quiser, né? Se eu dividir em cima por 2, vai dar 32. Se eu dividir embaixo por 2, vai dar 500. Dá para dividir por 2 de novo, né? Vou até escrever aqui, ó. Dividir por 2. Dividir por 2. Dá para fazer isso de novo. 32 dividido por 2 dá 16. E 500 dividido por 2 dá 250. Dá por 2 de novo. 16 por 2 dá 8. E 250 por 2 dá 125. O 8 daria por 2, mas o 125 já não dá, né? Enfim, então eu cheguei no final, simplifiquei a fração. Se você conseguisse observar que dá para dividir direto por 8, é muito difícil você perceber que o 1000 é divisível por 8, né? Enfim, quando a gente chegar lá em critérios de divisibilidade, que eu vou trazer vídeo aqui em algum momento sobre isso, você conseguiria observar, mas é bem difícil, então não tem problema, vai de 2 em 2. Significa então que a nossa resposta precisa ser 8 sobre 125. Vamos ver as alternativas. Olha só. Uma fração elevada a alguma coisa, a potência cai em cima e embaixo. Então olha só, 1 ao quadrado é 1. Mas não é 1 que eu quero, é 8 que eu quero. Então já não pode ser o A. Olha o segundo. 1 ao quadrado é 1. Não é 1 que eu quero, é 8. Então já não pode ser o B. Olha o C. 2 ao cubo é 8. Você memorizou isso. E 5 ao cubo é 125. Você também memorizou isso, está lá no meu vídeo. Opa, é justamente o que eu quero, né? É justamente o que eu quero. Então essa é a resposta correta, é a C. Olha que fácil, mano. Aqui não daria porque 1 ao quadrado é 1, não é o que eu quero. E essa não daria porque 8 ao cubo, 8 ao quadrado seria 64, vai dar muito mais, né? 64 vezes 8, enfim, também não pode ser. Por isso a alternativa certa é a C. Tá vendo? Está aplicando simplesmente o conteúdo que eu dei até agora, mano. Então vai fazendo com calma que vai dar tudo certo. Tira o print aí que eu já volto com mais uma. Olha essa última que eu trouxe pra gente. O FRGS, de novo. Ele quer saber quanto é 0,125 elevado a 15. Então vamos lá. Você já sacou que sempre que alguém fizer decimal, você transforma em fração. Então 0,125 é 125 e o número de decimal é o número de zeros. A gente aprendeu isso lá no fundamental. Certo? Beleza. Só que essa fração dá para simplificar. Você já percebeu também que sempre que der para simplificar, se simplifica. Então eu vou dividir em cima por 5 e embaixo por 5. Então 125 por 5 vai dar 25. E 1000 por 5 dá 200. Lembrando que tudo isso está elevado a 15. Opa! Dá para dividir por 5 de novo. Então 25 por 5 é 5. E 200 por 5 dá 40. Lembrando que tudo está elevado a 15. Opa! Dá para dividir por 5 de novo. Em cima e embaixo dá. 5 por 5 é 1. 40 dividido por 5 dá 8. Dividir por 5, gente, é a mesma coisa que dividir por 10 multiplicar por 2. Ó aqui do ladinho. Vou até fazer pra vocês, ó. Eu quero fazer um de vermelhinho aqui, ó. Pegar um número e dividir por 5 é a mesma coisa que dividir por 10 e depois multiplicar por 2. Porque eu posso cortar esse com esse e dividir por 5, né? Volta ao anterior. Então fica mais fácil, né? Multiplicar por 10 e dividir por 2. Então olha só. 40 dividido por 5
Então vou dividir por 10 e depois multiplicar por 2. 40 por 10 é 4, vezes 2 é 8. Ah, demais, né, mano? Beleza, continuemos. Deixa eu voltar aqui pro branco. Beleza. A gente sabe muito bem que 8, a gente olha para as respostas, a gente tem base 5, base 2. E aqui a única base que a gente consegue observar é do 8, porque você memorizou, né? Eu sei que você viu aquele vídeo e memorizou. O 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Lembra dela? Bom demais. Depois, naquele vídeo que eu fiz sobre propriedades, tem uma consequência lá. Você pode inverter o número, desde que você inverta o sinal. Tem vídeo aí também. Valeu? E aí, a propriedade potência de potência multiplica os expoentes. 3 vezes menos 15 é menos 45. Ou seja, a nossa resposta é 2 elevado a menos 45D. Fechou, gente? Muito louco, né? No próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a como saber qual potência é maior sem ter que resolver essa. Então fique esperto que eu te vejo lá. Falou!